Olá, então agora vamos falar da reprodução das bactérias, tá? Elas são um organismo muito simples, então a reprodução delas também é algo bem simples. E elas podem acontecer de duas maneiras, tanto assexuada. O que é reprodução assexuada? Lembrando, a gente falou isso na última aula, lá antes do feriado. Na reprodução assexuada, não há troca de material genético, não há troca de gametas. Então, nesse caso, não vai ter troca de materiais genéticos. Então, a gente tem uma célula. Essa célula vai duplicar o seu material genético temporariamente. Quando ela duplica esse material genético, que vamos lá, tem aqui esse material genético, ele aqui está duplicado, tá? E aí, depois que ele termina de duplicar esse material genético, a membrana começa no processo de invaginação. O que é isso? Ela começa a se aprofundar. Para quê? Para preparar, para separar aquela célula. Então, depois que ela sofre esse processo de invaginação da membrana, essa célula se separa, dando origem a duas novas células. Essas duas novas células que se formaram são idênticas à célula-mãe. Então, não tem variabilidade genética nenhuma. Elas vão originar praticamente indivíduos clone. Então, nesse tipo de reprodução, uma célula vai dar origem a duas novas células idênticas a ela. Esse processo é chamado de bipartição. Por que bipartição? É como se fosse uma célula que se parte formando duas novas. Então, esse nome bi significa o quê? Duas. Partição, por quê? Porque é como se ela se partisse, dando origem a duas novas células. Mas a gente também tem as bactérias, algumas bactérias elas conseguem fazer a reprodução sexuada. O que é reprodução sexuada? É reprodução com troca de material genético. E aí, essa reprodução sexuada acontece por conjugação. O que é isso? Elas se juntam. É como se eu tivesse uma bactéria macho e uma fêmea, onde elas vão se encaixar. Nisso que elas se encaixam, elas vão se juntar, uma bactéria vai começar a introduzir o material genético na outra, dando origem a uma nova bactéria. Então, o que vai acontecer? Vou repetir. A gente tem uma bactéria que elas vão ter afinidades, então elas se encaixam. Nisso que elas se encaixam, uma transfere material genético para a outra. A que recebeu o material genético vai sofrer divisão, formando novas bactérias como parte do material genético da mãe, e parte com do pai. Então, a gente vai ter o quê? Uma bactéria introduziu material genético na outra. Nisso que ela introduz o material genético, ela vai vir aqui, isso aqui vai se juntar, vai se encaixar e vai começar a introduzir aqui. E aí, esse material genético vai se juntando. Quando essa célula aqui sofrer divisão, ela vai originar uma nova célula com a metade do material genético da mãe e a outra metade do pai. Com isso, acontece o quê? Um aumento da variabilidade genética, tornando essa bactéria mais resistente do que as que a originaram. Então, são esses dois tipos de reprodução bacteriana. E aí, no próximo vídeo, eu vou começar a falar sobre as importâncias das bactérias. Então, até daqui a pouquinho, galerinha.